Por que que as pessoas não querem se proteger? Porque se a gente perguntar para as pessoas se elas querem, né, voltar a ficar sem geladeira, voltar a ficar sem computador, voltar a ficar sem internet, eu acredito que praticamente 100% das pessoas vão dizer que não, né? Eu acho que a evolução, né, a ciência, a gente tem inúmeras evoluções que são tão benéficas, né, e a vacina é uma delas. A gente, né, estuda isso, é muito comprovado, né, não por apenas um estudo, mas por inúmeros estudos, né, a eficácia e os benefícios da vacina. E eu realmente não consigo entender por que, né, nos dias de hoje ainda tem pessoas que preferem, né, se tornar vulneráveis a determinadas doenças que podem matar, né, e não somente elas, mas crianças, né, porque as crianças elas precisam ser levadas, né, aos postos de saúde para poder tomar as vacinas. E você pensar hoje, né, que uma criança pode morrer, né, porque não foi vacinada, eu acho isso inexplicável, né, Bizarro, inadmissível, né? Inexplicável. Mas é a mesma turma que acha que a Terra é plana, né? Não necessariamente, não dá pra gente saber o perfil de todo mundo que não vacina. De todo mundo não, mas eu fico achando que, né, tem interseções aí, porque é isso, uma coisa que até outro dia, né, era, né, todo mundo adorava e ia e levava, né, as porcentagens de vacinação eram enormes, né, e hoje de repente a coisa vai minguando. Eu entendo que existem questões, né, vamos falar de questões práticas, assim, a mãe trabalha, não consegue levar, né, então o posto pode ficar aberto em horários alternados, né, alternativos, né, ou levar alguém, ir na escola, né, a gente consegue fazer serviços que podem ajudar quem não tem essa possibilidade de levar o filho para vacinar. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente, né, existem esse tipo de política, a porcentagem de vacinação está muito abaixo do que era. Sim. Quer dizer, sempre houve situações de familiares que não conseguiam levar crianças, quer dizer, isso, né, sempre no mundo houve situações assim. O que há agora é um desejo declarado de não se vacinar, né, é um projeto anti-vacina que existe no mundo. E, né, e falando que não é só aqui no Brasil que isso acontece, né? Isso no mundo, isso já existia antes, né? Acho que isso ficou muito evidente para a gente durante a epidemia de Covid, mas isso já existia antes, né? Eu lembro de uma amiga minha que optou por, isso bem antes da pandemia, que decidiu que não ia mais vacinar os filhos, porque ela tinha lido em algum lugar que um estudo que associava vacina a autismo. E eu acho que a doutora aqui pode falar que isso não existe, não né? Não existe, enfim, né? Não tem nenhuma vinculação de vacina com essas doenças. E porque eu também, você falou isso, eu lembrei de que eu tenho vou falar, você sabe, uma conhecida lá, né? Que também teve essa questão, assim, né? Ela, natureba, né? Não usava pasta de dente, fazia pasta de dente, fazia as coisas lá, né? Não usava... Toda da natureba. E falou que não ia fazer pré-natal, que não ia tomar vacina, que não ia dar vacina para os filhos. Quando, né, ela grávida, quando o filho nasceu, quase morreram os dois, né? E o menino nasceu todo cheio de ziguezira, cheio de alergia. Assim, foi uma coisa que todo mundo ficou assustadíssimo, assim. Primeiro que o sogro dessa pessoa que eu conheço é médico. Então, esse cara ficou enlouquecido. Falou, pelo amor de Deus, vai para o hospital. Que foi ter né, o parto humanizado dentro de casa, e a menina passando mal, 22 horas de parto, aquele trem. Todo mundo com aflição. E aí, no segundo filho, ela falou, não, então tá. Então ela voltou a comer ovo, proteína animal, porque era pro neném, não sei o quê. E hoje, que os filhos já estão um pouco maiores, 5, 7 anos, ela virou uma pessoa, não vou falar que é normal, mas dentro do padrão que a gente... Eu consigo melhorar algumas coisas nesse sentido, né? Conseguiu melhorar, mas ela entendeu que algumas coisas têm que ser feitas. Né? Assim,
Por que você acha, doutora, que essas pessoas anti-vacinas, assim, o que elas esperam? Qual que é a consequência que elas veem nessa política de anti-vacina? Assim? Quem prega isso, acha que isso... Pois é, eu entendo que elas não pensam nas consequências, porque se pensassem nas consequências, elas teriam vacinado, né? Porque é isso que você disse, quando você tem um filho que morre de uma infecção prevenível, né? Ou quando um pai, né, alguém próximo, que dói mais, né, a gente pensa, por que não? Né? Por que eu não preveni algo prevenível? A gente tem tantas coisas que não são preveníveis, né? Então, assim, são tantas variáveis. E isso, o organismo, ele é muito sábio, né? E a vacina, ela estimula o organismo a ter essa sabedoria, né? Do que faz mal e o que afastar. Porque a gente produz anticorpos normalmente, né? Toda vez que a gente entra em contato, né, com doenças transmissíveis, o organismo, ele às vezes adoece, né? Às vezes, né, o sistema imunológico está ok, né? Mas o organismo, ele estimula essa produção de anticorpos. E essa produção de anticorpos, na maioria das vezes, vai evitar uma segunda doença no futuro, né? Então, por exemplo, né, catapora, sarampo, muitas pessoas tiveram essa doença, não tem mais, porque naturalmente o organismo produziu anticorpos contra aquelas determinadas doenças. Agora, a gente tem como fazer isso sem adoecer, né? E quanto mais grave é a doença, quanto maior impacto disso em saúde pública, maior deveriam ser, né, são as campanhas de vacinação, porque já foi dito aqui, a vacina, ela não protege só uma pessoa que vacina, ela protege as outras que estão em volta, porque se a gente, né, evita que o vírus transite, né, facilmente na sociedade, eu estou protegendo pessoas que eventualmente, porque tem algumas vacinas, né, que são restritas a determinadas idades, por exemplo, né? E aquelas pessoas que não podem vacinar, se eu tenho uma população que está amplamente vacinada, eu tenho uma proteção coletiva. Então, por isso, né, que existem essas campanhas. O Brasil, ele é né, é um país que é super avançado, né, nas questões das vacinas. E eu acho que isso deveria ser um orgulho para nós brasileiros, né? Você falou do SUS, eu também sou apaixonada pelo SUS e realmente, né, assim, a gente tem como fazer isso coletivamente, né? Então não é só uma proteção individual. Eu estou protegendo a minha família, mas também o meu vizinho, né? As pessoas que eventualmente não poderiam vacinar.